tem aquelas coisas, aquelas casas todas pintadinhas de branco, muito bonito, todas elas penduradas, parece que vão cair, né? Parece uma favela. Né? A gente olha para os nossos morros, pintados todos de branco, e quando você vai ao Rio de Janeiro, você antes de entrar no túnel, você vê lá aqueles casebres pintados, e aquilo dá a lembrança, né, de uma cidade na encosta, assim, à beira-mar, de uma cidade grega. Muito bonito. Essa é uma característica peculiar, e nós importamos isso, porque nós somos descendentes de portugueses, alemães, etc, etc, etc. E a ocupação no Brasil se ocorreu de uma maneira diferente do que ocorreu nos Estados Unidos. A razão por que nós nos organizamos assim foi para nos protegermos. Então, nós nos juntamos. A tendência é nós nos agrupar. Mas existe uma desigualdade. Bom, isso vai existir desigualdade. Então, aí entra o fenômeno sociológico de fato social. E que o seu amigo Karl Marx, já que vocês têm um programa de cidadania e socialismo, então vocês provavelmente gostariam ou gostam das leituras do que o nosso Karl Marx, a parte lá da confusão e do que eu acho de besterol que ele escreveu, mas há uma declaração dele que é fantástica, fora de série, inegável, né? E que se manifesta principalmente nas culturas latino-americanas e que vieram também com os portugueses, os próprios, na própria África. Na medida em que a classe média se expande, a classe de serviçais se expande rapidamente. Então, quando você olha para Copacabana, por exemplo, em que eu conheci, como caso, jogava pelado ali na Avenida na Rua Barata Ribeiro, com meus primos, não sei o quê, quando aquilo começou a desenvolver, porque todo mundo queria morar em Copacabana, a verdade é que para ali ocorreu a classe média. Essa classe média não podia conviver sem o quê? O quarto de empregada. Então, não há apartamento em Copacabana que não tenha quarto de empregado, porque se você fizesse um prédio de 2 andares com 4 apartamentos por andar e não colocasse um quarto de empregado, você não venderia. Então, você tem que ter um serviçal. Mas, além do quarto da empregada, você tem a empregada que dorme. Mas você tem que ter a babá, você tem que ter o camarada que limpa, que faz a faxina, você tem um camarada que tem que estacionar o seu automóvel e lavar o seu automóvel. Então, você tem uma família de 4 membros e você provavelmente tem 12 serviçais. Agora, o quarto da empregada, isso é da nossa ele não cultura. lembra aquela coisa da casa grande e da senzala? Não é uma tradição? Mas veja, exatamente. Exatamente. Você então está falando de hábitos, usos e costumes que têm 500 anos de idade, são milenares e não foram inventados por nós. Forma um eixo urbano e um periférico ao redor. Então, uma característica. Quando você lê o Freire, né, ele vai lá e mostra que isso já existia no norte da África. Agora, os governantes precisam ter políticas públicas para essa periferia, para poder reduzir essas desigualdades, né? Esse é o problema, Cláudio. Veja bem, vamos então acentuar aqui a diferença de cultura, tá bom? Vamos pegar um fato prático, objetivo, para você entender o que acontece. Eu tenho uma turma de gestores imobiliários, são corretores de imóveis. Eles estão fazendo fazem um curso de planejamento urbano, não sei o quê. Aí eu digo, como é que você faz um contrato de aluguel? Então vamos pegar a diferença de um contrato de aluguel de um apartamento, de uma casa, em qualquer lugar do Brasil, e um contrato de aluguel de uma casa ou apartamento nos Estados Unidos. Quando você assina contrato de aluguel nos Estados Unidos, você vai ler o seguinte: apartamento de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, uma vaga na garagem, tem um espaço no sótão para você guardar as suas coisas. Número máximo de pessoas que habitarão este apartamento: 4. Caso você queira receber uma visita ocasional, por favor, informe o proprietário. Então, eles limitam. E aqui no Brasil? Aqui é proibido. Você não pode incluir essa cláusula. É inconstitucional? Inconstitucional. Aí eu mostro para ele o caso de 2 cidades, que é Arraial do Cabo, que atualmente está com 25 mil habitantes, e uma cidade chamada de Marblehead, ao norte de Boston, que tem uma área 4 vezes maior. Desde 1920, a população de Marblehead é de 20 mil habitantes.
o Código de Obras está vigorando desde 1910. E se você quiser fazer a reforma numa casa, você tem uma casa, você é proprietário de uma casa e você tem uma garagem, né? Aí você que resolve transformar aquela garagem num apartamento de 4 salas, não sei o quê, para o seu filho. Tem que haver uma reunião da população, os eleitores, eles são convocados, há um edital de convocação para uma reunião pública, para conceder ou não a permissão para aquele camarada fazer aquela obra naquela casa. É como se a cidade fosse tombada. Então, há anos que a população de Marblehead está entre 20 e 25 mil. Então é impossível explodir. Agora, isso é uma decisão da comunidade. Quem faz isso? A própria comunidade. Isso é um exemplo mais óbvio de democracia direta. Naquela área, o estado de Massachusetts, onde justamente surgiu o quê? A Declaração da Independência, coisa blá, 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 blá. Isso você não consegue fazer no Brasil. Ok? A cidade de Princeton, onde eu residi, eu trabalhei em Princeton, é dentro de um condado e um bairro chamado de Princeton. Não pode ultrapassar 12 mil habitantes. Eu menciono isso para os meus alunos e eles, como, Ernesto? Você não consegue mudar para lá? Não pode ter mais de 12 mil habitantes, ponto final. Ponto final. Se você quiser vender a tua casa, você vende a sua casa. E o proprietário, o novo, se ele quiser fazer 2 andares, ele vai ter que ter autorização da comunidade, porque vai haver um edital que vai convocar os eleitores, uma audiência pública, as famosas audiências, a gente não faz audiência pública aqui, eles também fazem, mas com outro objetivo, é conduzido de outra maneira. Nós, então, imitamos um sistema ao qual nós não estamos habituados, não sabemos como manipular. Tá? Então, porque não faz parte da nossa cultura, de hábitos, usos e costumes. Tá? Então, veja, Cabo Frio. Cabo Frio é um exemplo extraordinário de como essa manifestação espontânea se manifestou. Meus alunos fizeram trabalhos práticos, eu tenho dados sobre Cabo Frio de 2006, 2008 e 2009. E essa estrutura está lá. Se você tirar o centro ali a partir da Praça Santo Antônio, esquece esse centro, tá? E fica dali do Itajuru até lá o Nautilus, você vai verificar que existe uma estrutura onde a parte central é o bairro de São Cristóvão. Em 2006, eu anunciei para meus alunos, eu faço aposta com qualquer um que dentro de 2 anos vai se abrir aqui uma nova agência bancária. Banco Brasil e tal. Hoje em dia está lá. Eu apostei. Houve um crescimento grande do bairro. Muito bem. Então, São Cristóvão, e você vê a forma circular. Isso aqui é o extraordinário. Quando você faz o mapa, né, eu podia ter trazido, quando você faz o mapa, você vê que São Cristóvão está no centro e em volta dele os bairros periféricos. E todos os serviços são obtidos naquele lugar central. É onde você obtém serviços mais sofisticados que você não encontra na periferia. E em torno disso, a periferia da periferia. É verdade. Tá certo? E ainda um outro fenômeno muito interessante, que é esta quase que necessidade imperativa de nós nos juntarmos. Nós queremos estar sempre muito perto uns dos outros. E isso explica porque, por exemplo, em Cabo Frio, né, sobre uma suposta demanda por imóveis, né, o sujeito compra uma casa, um terreno de